Olá, pessoal. Bom dia. Hoje eu vou dar uma dica simples, mas extremamente importante para o cultivo dos citros. O citros compreende um grande grupo de plantas formado pelas laranjeiras, limões, tangerinas e mexericas. Aqui na nossa região da Zona da Mata Mineira, praticamente todo o quintal tem uma planta cítrica. E o que a gente mais observa são morte prematura de plantas devido à ocorrência de doenças que poderiam ser evitadas. Aqui na nossa região, o citros é tradicionalmente cultivado em áreas mais altas, como a gente observa nessas duas fotos iniciais, sobre condições de sequeiro, sem irrigação e com bastante sucesso. O fato do citros ser cultivado em condições de sequeiro aqui na nossa região é em função da ocorrência de chuvas durante o período de florescimento, formação de frutos. Então, na nossa região, geralmente os citros florescem em setembro, outubro, quando as chuvas começam. Então, você tem um solo úmido, mas ainda não tem excesso de umidade, o que favorece o florescimento. E à medida que o fruto vai sendo formado, a partir de outubro, as chuvas aumentam e lá para fevereiro, março, quando os frutos estão totalmente desenvolvidos e começa o processo de maturação, as chuvas diminuem. E isso também é bem interessante pelo fato, durante o processo de maturação, o ideal realmente é que ocorra menos chuvas para concentração de mais solos solúveis nos frutos, para que você tenha frutos de maior qualidade. Porém, nos últimos anos, em função das mudanças climáticas, alguns produtores profissionais de citros têm utilizado a irrigação de forma complementar, principalmente no período de agosto, setembro, outubro, pelo fato de, muitas vezes, nesse período, muitos produtores têm plantas, né, carregadas de frutos, tá certo? E, em função do estresse hídrico, essas plantas começam a passar por um estresse hídrico muito violento e os frutos começam a cair no chão, tá certo? E aí necessita realmente de uma irrigação complementar nesses últimos anos, tá certo? O citros é uma planta bem interessante pelo fato de, após a formação do fruto, inclusive a maturação dos frutos, se você fizer um bom manejo de pragas e doenças, principalmente mosca das frutas e ácaros, você consegue manter os frutos no pé durante 2, 3 meses, tá certo? E a irrigação, nesse caso, é indispensável. Então, os citros têm essa característica que a gente chama armazenamento dos frutos no pé, que é uma característica bem específica dos citros e muito interessante para que o produtor possa planejar mais a colheita dos frutos. A gomose é uma das principais doenças que causam a morte prematura de plantas, principalmente em quintais onde os produtores não têm muita formação técnica. Ela é caracterizada principalmente por essa exudação de goma, por isso o nome gomose, né? E isso acontece inicialmente na parte de baixo da planta, no tronco próximo ao solo, região que a gente chama de região do coleto da planta, região de transição da parte aérea do sistema radicular. Por que disso? Porque a gomose é causada por um fungo, o Phytophthora, que fica no solo, tá certo? E esse fungo, ele vai infectar inicialmente essa parte mais baixa da planta, certo?
Então, após a exudação dessa goma, o tecido geralmente morre e à medida que a planta vai desenvolvendo, como esse tecido ficou necrosado, o outro tecido em volta dessa necrose vai desenvolvendo e ocorrem essas rachaduras. Então, isso é muito característico, a goma e logo em seguida a rachadura. E também pode afetar os ramos baixeiros da planta em função de chuvas fortes, né? Quando a gota de chuva cai sobre o solo, ela espirra nesses ramos baixeiros, né? E pode levar o fungo para esses ramos baixeiros também. Então, inicialmente a planta fica com essa coloração mais amarelada, o produtor continua fazendo os tratos culturais, irrigação, adubação, e a planta não responde, fica cada vez mais amarela. E posteriormente ela vai perdendo as folhas, né? E se ela tiver com frutos, ela vai praticamente perder toda essa produção, tá certo? Então, esses são os sintomas característicos da gomose causada pelo fungo Phytophthora. Aqui a gente observa uma planta nova com sintomas iniciais de gomose. A planta vai ficando com a coloração amarelada, alguns ramos da planta vão morrendo, né? E posteriormente a planta vai realmente perdendo toda a área foliar, tá certo? E com certeza esses frutos aqui vão cair também em função da falta de nutrição, tá certo? Pelo fato da gomose afetar raízes, tá certo? Matar grande parte das raízes, obstruir alguns vasos da planta e com isso a parte aérea da planta fica totalmente comprometida. E na maioria dos casos, com o passar do tempo, as plantas vão morrer. Como se dá o controle da gomose? Então, uma das principais formas de manejo é a instalação de pomares em áreas livres de encharcamento, tá certo? Então, esse é o ponto que a gente vai abordar neste vídeo. Além disso, mudas sadias, você comprar mudas de viveiros idôneos, né? Tá certo? Evitar ferimentos no tronco da planta. Então, quando for fazer o controle de plantas daninhas, né? Evitar de capinar muito próximo ao tronco. Então, quando chegar próximo ao tronco, você retira o mato com as mãos, né? Tá certo? E evitar mesmo, muitas vezes, até capina, e somente uma roçada com foice, tá certo? Para evitar ferimentos realmente no tronco e nos ramos baixeiros da planta. Outra prática é você manter aquela região do tronco ali, próximo ao solo, que a gente chama de região do coleto, bem limpa, bem arejada, bem ventilada, para não criar um microclima favorável para o fungo. E outra estratégia é o uso de porta-enxertos tolerante, como o Pôncero trifoliatas, tá certo? Porém, aqui na nossa região, praticamente quase todas as mudas comercializadas são formadas com porta-enxerto limão-cravo, que é bastante sensível à gomose, tá certo? Então, realmente, as outras medidas que a gente comentou acima, que seriam mais eficientes. O Pôncero trifoliata é mais utilizado na região sul do Brasil, porque ele resiste mais às condições mais frias, mais úmidas, mas na nossa região ele não é muito utilizado. E o Pôncero trifoliata também ele induz um menor vigor na copa, as plantas passam a ser menos produtivas, então você tem um certo ganho, mas tem uma certa perda para o outro lado. E no caso que realmente ocorra o problema de gomose, você tem formas de controle, tá certo? Uma delas é o uso da pasta bordaleza. Você tem que raspar aquela área que foi necrosada, passar a pasta bordaleza, mas muitas vezes esse tratamento não é muito efetivo, tá certo? Então, o ideal realmente é você prevenir. Então, a melhor forma de controle é a prevenção e, dentro da prevenção, a escolha de uma área mais seca, né? E manter ali a região do tronco da planta mais arejada são as duas melhores formas de controle. O citros aqui na nossa região é cultivado nessas áreas mais altas, então a gente vê nessa foto aqui
uma área com citros, né? Então, ele é cultivado nessas áreas mais altas. Então, a área mais abaixo do carreador aqui, ó, que são mais úmidas, geralmente não são utilizadas para citros, tá certo? Então, neste caso aqui, essas áreas poderiam ser utilizadas para cultivo de outras frutíferas, como a goiaba, que a gente comentou num vídeo anterior, tá certo? Mas os citros, em propriedades mais profissionais, eles são cultivados em áreas mais altas mecanizáveis, tá certo? Então, muitos produtores comentam que utilizam as áreas que são passíveis de mecanização, até onde um trator traçado consegue fazer os tratos culturais, principalmente as roçadas e as pulverizações. Áreas como essa mais íngreme aqui, ó, que a gente está apontando pela seta, geralmente não são utilizadas por produtores profissionais, devido à dificuldade de mecanização, e são destinadas mais para pastagem, reflorestamento ou reserva legal. Aqui a gente vê plantas de citros, né, cultivadas numa área mais alta, quase no topo do morro, tá certo? Isso aqui são plantas de limão Tahiti, ou melhor, lima ácida Tahiti, né, tá certo? E que essas plantas, eu convivi com essas plantas durante muito tempo, tá certo? Sem muito problema, e sem irrigação, cultivo de sequeiro. Então, essas áreas mais altas são excelentes para o cultivo dos citros, principalmente em pequenas propriedades familiares. É muito melhor essas plantas ficarem nessa parte mais alta do que na parte mais baixas, né? Próxima à residência, que realmente tem excesso de umidade. E essa área mais alta, pelo fato dela ser mais seca, isso muitas vezes até favorece a produção e produtividade das plantas, pelo fato de o florescimento ele ser induzido também por estresse hídrico também. Então, um certo estresse hídrico favorece muito o florescimento, tá certo? E outro fato que a gente já comentou é pelo fato, né, que durante a formação dos frutos, né, aqui na nossa região ocorrem geralmente chuvas suficientes para os citros, tá certo? Com alguma exceção que a gente comentou em função das mudanças climáticas, tá certo? Mas essas áreas são áreas muito boas para o cultivo dos citros. Aqui a gente observa também duas áreas muito boas, né? A área ligeiramente inclinada, tá certo? É um solo bem drenado, bem estruturado. Eu conheço também essa área aqui, tá certo? E a outra área também, o citro sendo cultivado uma área ligeiramente inclinada. Então, essas áreas permitem a mecanização, tá certo? Tem uma boa drenagem, então são realmente muito boas para o cultivo dos citros. E para a maioria das frutíferas de um modo geral, como a gente vem comentando. Já essa outra foto aqui, a gente observa um fato que deve ser evitado, tá certo? Então, observando a ponta da seta, a gente observa plantas de citros nessa área aqui. É uma área muito baixa, a residência está mais ou menos próxima aqui, então, próxima à residência, né? Então, essa área aqui não é uma área propícia para cultivo dos citros, porque é um solo muito pesado, retém bastante umidade. Então, o ideal seria esses citros, se esses citros fossem cultivados nessa área aqui, mais alta aqui, e deixar essa área para outras culturas que exigem mais umidade, principalmente umidade ao longo de todo o ano, como a gente comentou em outros vídeos, a goiabeira, a bananeira, né? Desde que essas áreas não tenham problema de encharcamento. Então, assim, evitar de colocar os citros aqui na nossa região em áreas mais baixas, porque são áreas de solos pesados, né? E muito úmidas para os citros, tá certo? Essa foto aqui também é uma foto bem interessante, é uma propriedade de um agricultor familiar, que é meu conhecido, né? E aqui a gente tem um carreador, e é uma estrada, né? E durante a formação desse carreador, eles fizeram tipo uma banqueta na parte de cima aqui, tá certo? Que a gente chama de um camalhão. E o citro foi plantado justamente em cima desse camalhão aqui. Então, essa simples diferença de nível aqui, ó,
Isso permite, né, o escorrimento do excesso de umidade, tá certo? A umidade escorre pelo carreador e isso realmente ajuda muito, né, na sanidade das plantas, tá certo? Então essas plantas aqui são muito produtivas também, e se essas plantas tivessem sido plantadas nessa área mais baixa aqui, com certeza a gente teria mais problemas de doenças, principalmente doenças de solo, como agomose, tá certo? Então, o simples fato de você cultivar a planta em cima de um camalhão, de uma banqueta, já reduz muito o problema de doença. Essa outra foto aqui também é uma foto bem interessante também. Isso aqui é uma planta de limão Tahiti, tá certo? Essa área aqui é uma área muito úmida, é uma área que eu trabalhei bastante tempo, é uma área de face sul, bem fria, né? Tá certo? Então, essa planta tem uns 10 anos de idade e sempre foi uma planta muito produtiva, tá certo? Então, aqui a gente tem tipo uma banqueta aqui assim, então a planta foi plantada na beirada do barranco aqui, tá certo? Se eu tivesse plantado esse limão nessa área mais úmida aqui, com certeza essa planta já teria morrido há bastante tempo. Então, simples fatos de eu tirar o excesso de umidade, né, no pé da planta, isso faz com que a vida útil da planta e do pomar aumente significativamente. Aqui a gente observa, né, plantas de glicídia, que é uma leguminosa que a gente já comentou bastante nos vídeos anteriores, né, tá certo? Em pleno florescimento. Então isso aqui é glicídia, aqui também é glicídia, né? Então a glicídia durante o período de inverno ali, mais ou menos setembro, outubro, inverno não, né? Primavera, né? Ocorre esse florescimento, as flores de cor rosa, né? Muito bonito, tá certo? Então, essa foto é interessante pelo fato dessa planta aqui permanecer, né? Com uma boa sanidade durante muito tempo, só em função de você escolher uma área um pouquinho mais alta e evitar o excesso de umidade, tá certo? Essa foto aqui é uma foto também bem interessante, é de uma propriedade de agricultores orgânicos, de um produtor orgânico familiar, né? Não tem plantas cítricas aqui, mas eu gostaria de chamar a atenção. Geralmente, em pequenas propriedades, os produtores têm o hábito de colocar algumas plantas frutíferas na divisão de talhões, tá certo? Aqui a gente vê plantas de bananeira, né? Dividindo os talhões, tá certo? E áreas próximas de produção de hortaliça. Aqui a gente vê um sistema de irrigação por aspersão. Essa aspersão é uma aspersão convencional, tá certo? E a água é aspergida e vai bastante longe, tá certo? Então ela atinge essas plantas de bananeira. No caso da banana, a banana gosta muito dessa água, né? Então produz muito, é muito bom você colocar as bananeiras nessas divisões de talhões. Bananeira, pupunha, as palmeiras de modo geral, a goiabeira também, são plantas que permitem, né, o excesso não, permitem que o tronco, no caso da banana, o pseudocaule, seja molhado sem problema algum, tá certo? No caso dos citros, isso não pode de forma alguma, tá certo? Então, eu coloquei essa foto porque uma vez eu visitando uma propriedade orgânica na região serrana do Rio, o produtor colocou os citros nessa área mais baixa, próximo à produção de hortaliças, e quando eu visitei a propriedade, a maioria das plantas estavam morrendo, amarelecendo, né, uma cor amarela bem intensa, e o produtor queria saber o que era. E eu mostrei para ele que grande parte das plantas estavam morrendo em função do excesso de umidade, em função da ocorrência de gomose, tá certo? Então, citros, uma outra dica, se for irrigado, né, na fruticultura hoje utiliza-se muito a microaspersão sob copa, evitar que a água da microaspersão atinja o tronco dos citros, porque isso favorece muito a ocorrência de pragas e doenças. Então, consultar um técnico aí para ver qual o melhor sistema de irrigação para colocar no citro. A irrigação tem que ser mais localizada, mais distante do tronco, para você ter menos problema de doenças principalmente, tá certo?
mas fica a dica aí de evitar o plantio de citros nessas áreas mais baixas, próxima ao cultivo de hortaliças, onde ocorrem irrigações muito intensas ao longo de todo o ano. Essa outra foto aqui é uma foto muito interessante também, que é o cultivo dos citros em camalhão. Então a gente está vendo aqui, ó, foi feito um camalhão e o citro foi plantado em cima desse camalhão. É uma banqueta, né? E isso faz com que o excesso de umidade escorra para essa área mais baixa aqui, tá certo? A gente observa aqui também, como é uma área mais úmida, né? Que a região de coleto da planta, né? Tá livre aqui, ó, tá bem ventilada, tá certo? Então isso é importante também nas regiões mais úmidas, né? E isso faz com que realmente as plantas tenham uma melhor sanidade. Então, o cultivo em camalhão é feito para várias culturas, cultivo de mamão, de maracujá, de uva, né? Para evitar o excesso de umidade na parte do coleto das plantas, tá certo? Então, é uma estratégia interessante para quem está numa região que chove muito, tem um solo um pouco mais argiloso, né? Então é uma forma de você evitar o excesso de umidade próximo das plantas também. E funciona muito bem para muitas culturas, tá certo? Então é outra estratégia interessante também. E aqui a gente observa, né, uma propriedade de citros na região dos Cerrados, né? Tá certo? São áreas muito grandes, tá certo? E eu gostaria de chamar a atenção mais aqui para que, caso o produtor for cultivar citros nessas áreas, né, evitar de chegar muito próximo às veredas, né? Então, nos cerrados, para quem conhece cerrado, é muito típico essa vegetação, né, que são os buritizais, né, que ocorrem em áreas mais úmidas, né, tá certo? E a umidade vai aumentando à medida que você chega próximo das veredas, tá certo? Então, próximo das veredas, o lençol freático é bem superficial e isso faz com que a umidade do solo fique bastante elevada, tá certo? Então, evitar essas áreas, tá certo? Para evitar os problemas de doenças nessas culturas. Hoje o Cerrado é muito conhecido pela produção de grãos, tá certo? Mas com certeza a fruticultura também vai migrar para o Cerrado, como a cafeicultura já está migrando com muito sucesso para o Cerrado, né? Porque são áreas de solos bem estruturados, áreas totalmente mecanizáveis, né? Áreas muito bem expostas ao sol, são condições excelentes também para a fruticultura. E com certeza a fruticultura também vai migrar para essas regiões com muito sucesso. Então, fica aí também uma dica em relação às áreas de cerrado. O citros é uma excelente opção também para os cerrados, né? E com certeza futuramente a gente vai ter grandes propriedades de citros na área de cerrado. Tá ok? Bom, pessoal, por hoje seriam essas informações que eu gostaria de passar para vocês, tá certo? Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.